Ainda os efeitos do PIBinho, da recessão devastadora do país. Denise Campos de Toledo. A forte retração da economia brasileira foi a mais longa recessão já registrada pela economia do país, uma retração de 3,6% no ano passado, e com alguns dados que chamaram muita atenção, como a perda de renda da população, a renda média do brasileiro, questões que não aparecem no PIB, como desemprego, também preocupam muito ainda. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o economista Alexandre Schwartzman, que é consultor, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, Alexandre, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que é uma paisagem do retrovisor. Na verdade, é uma paisagem do retrovisor mesmo, esse tombo pesadíssimo. Agora, alguns fatores que levaram a essa crise continuam presentes e alguns efeitos desta crise também continuam presentes, tanto que a gente trabalha aí com a previsão de um crescimento muito medíocre da economia este ano. Eu queria saber como é que você vê a gestão da economia atualmente e a condição de se levar o país a uma situação efetivamente melhor. Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas, que foram tomadas, as propostas, algumas que vão depender de aprovação do Congresso, são boas. Quer dizer, eu vejo que na raiz dessa crise enorme que nós tivemos é um problema de descontrole do setor público. A gente tinha, por um lado, esse descontrole, por outro, um governo que era absolutamente incapaz de tratar disso, e o resultado foi risco o país indo para 500 pontos, quer dizer, fazendo 5% ao ano. E teve consequências devastadoras para o investimento, teve consequências muito ruins para o consumo, isso que levou ao colapso da atividade que a gente teve. A gente está começando a tratar disso, mas muito começando. A gente está ainda no campo, tomamos medidas, mas elas ainda não se materializaram. Então, são medidas que a gente tem que continuar insistindo. A gente já viu alguma melhora nisso, quer dizer, o risco do país, que era 500 pontos, caiu para 200, 250, a taxa de juros começa a cair. Então, se a gente seguir nesse caminho, acho que a gente tem uma chance de ver a economia numa trajetória de recuperação muito moderada, mas uma recuperação pelo menos. O que não pode é desviar desse caminho, porque acho que se desviar aí o negócio vai ficar muito feio. Agora, esse caminho passa pelas reformas, não dá para escapar disso? Não tem como. E vamos colocar a verdade, reforma previdenciária é essencial, tem que fazer, mas não é a única. A gente vai ter que mexer na parte trabalhista, em algum momento a gente vai ter que mexer na parte tributária também, que já é uma discussão que está começando, a velha discussão de sempre, e vão fazer fatiada, vão fazer inteira, ninguém sabe exatamente como fazer. Tem muita coisa para reformar no Brasil. Se a gente conseguir levar adiante, levar a cabo essas reformas, acho que o retorno delas pode ser muito elevado. Agora, assim, a gente fala, fruto que está baixo na árvore, ele não está baixo por acaso, né? Ele está baixo porque tem alguma outra coisa que não deixa a gente pegar. E politicamente é complicado. Agora, Alexandre, é muito difícil você convencer a sociedade da necessidade de reformas que mexem, sim, com os direitos dos trabalhadores, direitos à aposentadoria, numa situação em que a crise ainda castiga demais a população. Então, a gente ainda tem um desemprego muito elevado, que pode subir até mais, tem uma perda de renda acumulada pelo longo período de inflação muito alta, tem o endividamento, os juros do Brasil ainda são altos demais. Então, há uma situação adversa que penaliza a população, trava o consumo, atrapalha até essa retomada do crescimento e, ao mesmo tempo, a sociedade vai ter de engolir todas essas reformas. É um velho problema, né, Denise? Quando é que a gente deveria reformar o telhado da casa? Quando está fazendo sol. Fazendo sol, a gente deveria aproveitar e reformar o telhado da casa. Agora, nosso histórico não é reformar o telhado da casa quando está fazendo sol. A gente não fez as reformas. Todas essas eram absolutamente necessárias quando o país estava indo bem ali até 2010, começo de 2011, continuaram necessárias quando o país não estava indo tão bem, mas ainda tinha algum crescimento. A gente foi adiante. Agora é o seguinte, vai ter que reformar a casa debaixo de chuva, vai ter que reformar o telhado debaixo de chuva. Nós que nos colocamos nessa situação, né? Não foi nenhum complô maligno dos credores internacionais ou, né, de alguma cabala lá que fez isso com a gente. Fomos nós. Então, é triste, é difícil, é ruim, mas é o que tem que ser feito, né? Para finalizarmos, ainda temos dados contraditórios quanto a essa esperada reação da economia agora em 2017. Você vê risco de um retrocesso, de repente entrarmos novamente numa situação de crise? A gente ainda, do ponto de vista de atividade, a gente ainda não crise mais intensa, voltarmos mesmo a apresentar dados efetivamente piores. Acho que isso daí, se a gente bobear no campo, não passar a reforma da Previdência, aí prepare-se, porque
dólar que está tranquilo, risco país que tem melhorado, esses aí voltam a piorar rapidinho. Fica mais difícil para o Banco Central cortar juro, inflação volta a subir. Então você tem riscos políticos bastante concretos e bastante próximos. Por isso que eu digo, não dá para baixar a guarda não, isso daí vai ser uma batalha morro acima durante muito tempo para colocar esse país em ordem. A gente fez muita bobagem no passado, não tem jeito não. Como você colocou, não é só uma questão de gestão da economia, é condição necessária também de ter espaço político para avançar com as reformas, né? Absolutamente. Precisa de reforma. E o lugar de reforma é o Congresso, ainda bem, né? Então, a gente é difícil, é complicado, mas quando passa pelo Congresso, a gente tem institucionalmente uma situação mais sólida, porque sugere que é uma coisa que não, né, que de alguma forma reflete a sociedade, não o desejo de uma única pessoa. Então, é difícil, mas a gente vai ter que fazer. Nós conversamos com o economista e consultor Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Denise.